boa, sim. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Antes de tudo, obrigada pela presença de vocês aqui no nosso evento online, e mais um evento também feito pelo IBD FanDF, e hoje com 3 comissões, uma parceria muito bacana do evento que está sendo discutido hoje. Antes de tudo, agradeço aos que estão aqui, e para avisar que depois esse vídeo também vai ficar disponível no YouTube, no canal do IBD FanDF, para quem quiser assistir e reassistir várias vezes. Carla, a palavra está com você. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Carla, eu represento a Comissão da Criança e do Adolescente, e hoje a gente vai receber o Jorge. Eu vou dar uma lidinha aqui, porque o currículo dele é bem extenso, viu, pessoal? É uma pessoa de grande, um conhecimento muito enriquecedor. Vamos lá. Ele é bacharel em Relações Internacionais, pós-graduado em Direito Internacional dos Direitos Humanos pela Universidade de Buenos Aires, coordenador da seção de monitoramento na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington, Estados Unidos. Ele foi coordenador da Autoridade Central Administrativa Federal, que é o ACAF, e secretário executivo do Conselho das Autoridades Centrais Brasileiras. Ele foi também assessor internacional e chefe de gabinete na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e foi consultor sênior do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul. Com vocês, eu passo a palavra para o Jorge Lima. Obrigado, Carla, Débora, por essa apresentação. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite que foi feito tanto pela Comissão dos Direitos da Criança, como a Comissão de Direito Internacional e também a Comissão de Adoção do IBD FanDF, 3 comissões que eu faço parte. Quando eu decidi me somar ao trabalho do IBD Fan, essas 3 comissões foram as que realmente me chamaram a atenção em relação ao trabalho que realizam, principalmente por conta dessa minha conexão profissional com os temas que essas comissões trabalham. E eu acho que o tema que nos traz hoje, que é o tema da adoção internacional, é um tema que efetivamente vincula todas essas comissões, né? E é um tema também muito pouco explorado em termos práticos, né? Eu acho que, e também em termos acadêmicos, se a gente olhar, são poucas as análises que ainda são realizadas em relação ao tema da adoção internacional. Mas é muito interessante essa temática e, na verdade, a gente poderia ficar aqui muito tempo conversando sobre todos, se a gente fosse falar sobre todos os aspectos da adoção internacional. Mas eu gostaria de cobrir alguns temas que eu acho que são importantes, e aí, principalmente os seguintes, né? Eu vou falar um pouquinho sobre um contexto mais básico do tema da adoção internacional, algumas questões de conceito, né, vinculadas ao tema da adoção e como que ela vem, principalmente em termos jurídicos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as principais características da Convenção da Haia de 1993, né, e aí entrando mais nos aspectos de direito internacional privado mesmo, e também mencionar um pouco sobre as autoridades que estão envolvidas nesse processo, né? Aí já tratando um pouquinho, já ingressando na questão da prática, né? E, por fim, eu vou falar sobre alguns aspectos da prática brasileira, né? E, necessariamente, falar um pouco da legislação brasileira também nesse sentido. Então, esses seriam os pontos, basicamente, que eu vou cobrir nessa apresentação. Vou tentar ser bastante breve e sucinto na apresentação, até para que as pessoas que nos acompanham possam também fazer alguma pergunta. Bom, primeiro, eu acho que é importante a gente tentar desmistificar um pouco sobre o que é a adoção internacional, né? Quando eu comecei a trabalhar com a adoção internacional, lá em acho que 2010, mais ou menos, que eu tive o primeiro contato com a adoção internacional, havia um
uma noção da adoção internacional como algo muito desconhecido e preocupante, né? Principalmente na Secretaria da Criança, onde eu trabalhava, na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança, havia uma preocupação muito grande de que a adoção internacional poderia ser confundida com algum tipo de, entre aspas, venda de crianças, né? Em que as crianças estivessem sendo levadas para o exterior, e aqui, basicamente, a gente vai estar falando muito mais desses casos de crianças que são adotadas do Brasil para o exterior e menos de crianças que são adotadas do exterior para o Brasil. Depois eu vou explicar um pouquinho do porquê. Mas havia esse desconhecimento e esse pensamento, esse medo, né? Volto a dizer, entre aspas, do que seria essa adoção internacional e os aspectos que estavam em volta da adoção internacional. Mas, no caso da adoção internacional, nada mais a gente precisa ter isso bastante claro, que é um processo que ele é estabelecido, né, de forma cooperativa entre os estados, para justamente proteger os direitos dessa criança que está sendo adotada de um país para outro, né? E aí eu vou entrar nesses aspectos daqui a pouquinho. Mas então, quais são os pontos que eu acho que a gente precisa desmistificar? Primeiro, que a adoção internacional, ela não se trata de venda de crianças, né? Isso é muito importante ter bastante claro. É um processo que está normatizado, legalizado, né? E é um processo extremamente bem supervisionado. Quando a gente falar um pouquinho sobre as autoridades que intervêm nesse processo, a gente vai ver que o processo da adoção internacional sofre uma intervenção estatal muito maior do que o processo da adoção nacional, né? Inclusive em termos pós-adotivos. E aí a gente vai ver um pouco essa diferença para poder, inclusive com certa segurança, dizer que o processo da adoção internacional tem mais supervisão do que o próprio processo da adoção nacional. E é justamente por conta desse envolvimento de várias autoridades, não só no Brasil, mas também no exterior. E, como eu já mencionei aqui, o Brasil ele é um país muito mais de origem de crianças e adolescentes que vão e são adotadas para o exterior do que o inverso, né, de crianças que são adotadas no exterior e vêm para o Brasil. E isso tem muito a ver também com o perfil das crianças que estão hoje aptas à adoção, né? Eu estava dando uma olhada hoje nos dados mais recentes, e em dados de março, por exemplo, o CNJ afirmou que haviam no Cadastro Nacional de Adoção 3.751 crianças e adolescentes aptas para adoção. Entretanto, nós temos no Brasil mais de 33 mil pretendentes à adoção, né? E eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de por que essa conta não fecha, né? Porque a gente tem tanta criança na fila para adoção, tantos pretendentes aptos a adotar, e muito menos crianças na fila da adoção, e por que essa conta não fecha, né? Por que essas crianças ainda estão nos abrigos ou nas famílias acolhedoras, né? E aí, se a gente analisa os dados dessas crianças, o detalhe, né? A informação mais detalhada sobre o perfil dessas crianças que estão aptas à adoção, a gente identifica que há uma grande resistência dos pretendentes à adoção em adotar essas crianças que efetivamente estão hoje aptas à adoção. A partir dos dados do CNJ, 70% dessas crianças que estão hoje aptas para adoção, dessas 3.751 crianças, 70% delas têm mais de 8 anos. Né? Então, não são bebês, né? E 20% do total, que seria 740, mais ou menos, o número, né, absoluto, 20% desse total de 3.750 tem mais de 16 anos, que ainda é mais difícil ainda serem adotadas pelos pretendentes brasileiros. Agora, em termos de adoção internacional, só para a gente falar um pouco de números, eu acho que esse dado não mudou, mas eu estive buscando na página do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que hoje ocupa a função de autoridade central, e não consegui localizar dados atualizados desse ano sobre as adoções internacionais. Mas até quando eu estava na coordenação geral da ACAF,
o Brasil realizava em torno de 350, 400 adoções internacionais por ano. Okay? Então, não é um número grande, comparado, né, ao número de crianças e adolescentes que estão, digamos, aptas aí para adoção. Só que, se a gente considerar desde uma perspectiva do interesse superior da criança e adolescente, essas 400 crianças saíram do acolhimento institucional, né, ou que fosse um acolhimento familiar temporário, e foram para uma família em caráter permanente. Quer dizer, por mais que seja um número pequeno, mas a gente está cumprindo os direitos de crianças e adolescentes em pelo menos 350 casos por ano, né? São crianças que efetivamente passam a ter uma família, né? O exercício do direito a viver em família. Eu não sei se a gente... o Eric pediu a palavra, talvez, se for fazer alguma pergunta, acho que é melhor do que esperar até o final, não é isso? Eric? Você está sentindo dor? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Na verdade, eu sou o presidente da OAB de Águas Claras. Estou entrando aqui só para parabenizar toda a comissão, na pessoa da nossa presidente, a doutora Bárbara. Agradecer ao IBDFAM, tá? E também ao nosso palestrante, doutor George. Muito obrigado pelas explicações. Eu estou aqui numa outra reunião, entrei rapidinho, apenas para prestigiar o evento de vocês. Em nome da OAB de Águas Claras, agradecer o trabalho voluntário que todo mundo realiza em prol da sociedade civil e de toda a advocacia do Distrito Federal também. Tá? Dizer que a OAB de Águas Claras está com suas portas abertas para os bons eventos, para as boas parcerias, podem contar conosco, tá? Em nome de toda a diretoria da OAB de Águas Claras. Inclusive, estou aqui com a nossa vice-presidente Mirinha, queria dar um tchauzinho para vocês. Tá? Eu estou com um fonezinho aqui, é por isso que a gente está entrando rapidinho, está na reuniãozinha aqui básica. Então, contem conosco, vamos permanecer aqui. Vou ficar ouvindo com o ouvido e no outro estou aqui na outra reunião, tá bom? Um bom evento, desculpa atrapalhar aí, doutor Jorge, mas era só mesmo para prestigiar o evento de vocês, viu? Não, sem problema. Boa noite, tchau, tchau. Obrigado, Érico. Tchau, gente. Bom, eu acho inclusive, se tiverem algumas perguntas relacionadas ao que eu estiver falando no momento, eu não tenho problema nenhum da gente parar e responder, até porque a gente está mais ou menos com 15 participantes, então a gente tem aí essa abertura de poder interromper, e eu agradeço, doutor Eric, o apoio da OAB de Águas Claras. Mas, como eu ia dizendo, então, a gente tem um número, mais ou menos, em torno de 3.700 crianças aptas para adoção, 70% dessas crianças com mais de 8 anos, né? E o que a gente pode identificar a partir desses dados é que aqueles mais de 30 mil pretendentes não estão efetivamente, nesse momento, aceitando a adoção de crianças mais velhas, né? Agora, quando a gente fazia essa análise mais detalhada das adoções internacionais, o que a gente podia analisar naquele momento, seria importante ter os dados mais recentes, o que a gente observava naquele momento era que as famílias que viviam no exterior e que adotavam essas crianças brasileiras, entre 350 e 400 crianças brasileiras, o que a gente observava é que o perfil dessas crianças era exatamente crianças com mais de 10 anos, crianças em grupos de irmãos, ou crianças com algum tipo de cuidado especializado que era requerido, né? Por exemplo, uma criança com uma doença crônica, uma criança com alguma... vivendo com alguma deficiência, né? Então, esse perfil dessas crianças que eram adotadas naquele momento, e aí por isso eu digo, seria importante a gente ter acesso à informação mais recente, mas que eu acho pouco provável que tenha mudado, o perfil que a gente tinha era de que as famílias no exterior adotavam esse perfil que hoje os pretendentes brasileiros, infelizmente, não estão acolhendo, né? Isso quer dizer o seguinte, a adoção internacional, e aí falando de desmistificar, como eu comecei essa apresentação, a adoção internacional é, sim, uma avenida que deve ser utilizada para poder garantir os direitos de crianças e adolescentes, né? Agora, um outro
uma outra concepção que é um pouco deturpada do processo de adoção internacional é dizer, mas a criança ela está saindo do Brasil, mudando a sua cultura e indo para o exterior, né? E eu acho que nesse ponto a gente precisa fazer duas análises, né? A primeira delas é a seguinte, quando a gente faz esse tipo de afirmação, eu acho que a gente esquece um pouco a capacidade da criança e do adolescente de resiliência, né? E de se adaptar à mudança. Nem sempre as mudanças são necessariamente prejudiciais para a criança. E se fosse, vamos pensar de forma coletiva, se a mudança de uma criança de país fosse extremamente prejudicial a ponto de preocupar tanto o processo da adoção internacional, qualquer processo em que, inclusive, um filho biológico, digamos, eu brasileiro, moro no Brasil, estou decidindo morar agora na França. Se fosse necessariamente tão prejudicial para uma criança e adolescente, esse processo deveria, no mínimo, receber uma autorização judicial para acontecer, e não acontece. A legislação não cria nenhum tipo de barreira para a criança, que é minha filha biológica, sair do Brasil e morar em outro país. Por que que isso vai criar impeditivo para a criança que hoje vive no acolhimento para ter acesso a uma família? Não faz sentido, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a quebrar um pouco essas barreiras, inclusive conceituais. Eu vi que a Priscila levantou a mão. Priscila? Tá sem microfone, Pri. Oi, desculpa, gente. Bom, primeiro é um prazer ter você aqui. Eu fiquei muito feliz quando a Carla me convidou para participar desse evento. Eu tenho uma preocupação com relação à adoção internacional. Eu sei que, que a forma é muito rígida, né, para que se verifique as condições dos adotantes que querem vir até aqui e adotar nossas crianças. Eu sou favorável à adoção internacional. No entanto, Jorge, tem uma situação que eu acho muito complicada, que é no caso de devolução de crianças no exterior, porque a competência passa do Estado brasileiro para o Estado em que a criança está, né? E isso é uma preocupação muito grande que eu tenho. Até teve um caso há pouco tempo de uma mãe que deixou a filha com uma madrinha. A madrinha, porque a mãe veio fazer tratamento no Brasil, a madrinha, não sei o que aconteceu, entregou a criança numa instituição de acolhimento e essa criança passou a ficar sob a tutela do Estado que ela está, e não mais no Brasil. Então, essa é uma preocupação grande que eu tenho com relação à adoção internacional, porque nós sabemos que devolução de criança existe, né? E nós temos que nos preparar para isso, né? Para o que vai acontecer agora com essa criança que está numa instituição de acolhimento em outro país e sob a tutela de um outro país. Então, eu acho que isso seria importante falar. Claro, sem dúvida, Priscila. Muito obrigado pelo comentário. Eu acho que eu ia justamente falar um pouco sobre... Vou falar um pouco sobre isso mais adiante, mas eu vou me antecipar um pouquinho para poder olhar esse comentário em particular. Vamos lá. O caso da devolução, né, ou seja, das adoções de insucesso, digamos assim, né, que não tem continuidade no tempo, digamos, acontece nas duas situações, tanto na adoção doméstica quanto na adoção internacional. O que eu acho que há de diferença, né? E aí, lembra, logo no começo eu mencionei do quanto que a adoção internacional tem uma supervisão maior, inclusive, e eu falo isso, gente, eu falo isso com total tranquilidade. A adoção internacional tem um acompanhamento
muito mais longo do que a adoção nacional. Com total tranquilidade. E aí, qual que é a diferença, né, nesses casos específicos do insucesso? No caso da adoção nacional, o acompanhamento que é feito, ele, por exemplo, dificulta, por ser um acompanhamento muito menor em termos de tempo, você identificar essas situações, né? Ou ter números, estatística, para poder verificar, por exemplo, qual que é a taxa de sucesso, e aí eu estou utilizando essa expressão, mas com bastante aspas, né? Qual que seria a taxa de sucesso na adoção nacional em comparação com a adoção internacional. No caso da adoção internacional, como todos os processos precisavam ser acompanhados pela CAF, todos, sem exceção, a gente conseguia dizer exatamente qual que era a taxa de insucesso. Ou seja, qual que era a quantidade de casos em que havia uma devolução dessa criança, né? E nesses casos, eu lembro, como eu falei, eu não tenho aqui os dados mais recentes, mas de quando eu estava na autoridade central, eu lembro que o número de casos que a gente tinha algum tipo de insucesso efetivo, né, da família não querer mais permanecer com a criança, era menos de 2% do total, né? E isso, eu estou falando em relação ao total de adoções já realizadas. Não estou nem me referindo às adoções em um ano, né? Num período de um ano. Estou falando no total. Então, era possível a gente identificar, né, esses casos. O que a gente tinha que fazer nesses casos? E deveria, e era feito efetivamente, eu acho, e até hoje deve ser feito dessa forma, porque a legislação é bem clara, o decreto é bem claro em relação a isso, né, o que determina o trabalho das autoridades centrais. Primeiro, o acompanhamento pós-adotivo ele era realizado até 2 anos, né? Até 2 anos em situações normais. Mas ele pode ser realizado a partir, muito mais desses 2 anos, se tiver alguma preocupação. E nesses casos, nos poucos casos que a gente tinha realmente de sucesso, a autoridade central continuava acompanhando o caso, mesmo que a criança estivesse no exterior, mesmo depois dos 2 anos que tivesse passado, né? Então, a gente tinha, por exemplo, um caso... não, a gente teve 2 casos. A gente teve casos mais emblemáticos, assim, né? Durante a minha gestão. Eu lembro de um caso em que os 2 casos envolviam adoção de grupos familiares, né? De grupos de irmãos, perdão. Grupos de irmãos. No primeiro caso, foi um caso anterior à minha chegada, mas que aconteceu, ou seja, a adoção foi feita antes de que eu estava na autoridade central, mas aí o acompanhamento foi feito enquanto eu estava lá. A gente teve um caso em que uma adolescente se eu não me engano, na época, com 14 anos, na Itália, foi na Itália? Foi. O caso na Itália, ela começou a ter muita dificuldade com a família, principalmente com o pai adotivo, e a família chegou ao ponto de dizer, não, infelizmente, não tem mais como manter a convivência, a criança e a adolescente foi acolhida. E, nesse momento, o que nós fizemos foi seguir o que está previsto na Convenção da Haia, ou seja, realmente, primeiro, a jurisdição para poder adotar as medidas de proteção dessa adolescente é da jurisdição nova, não é brasileira. Então, é um juiz realmente na Itália que vai analisar a situação. Só que o que foi feito? Foi consultada a essa adolescente se ela gostaria de voltar para o Brasil. A opção dela foi não voltar para o Brasil, ela preferiu permanecer na Itália, né? Mas mesmo assim a gente continuou, enquanto ela esteve acolhida, né, no sistema de proteção da Itália, a gente solicitava informação periódica às autoridades italianas para saber como estava a situação dessa adolescente. Eu errei o país, perdão, não era Itália, era França, porque inclusive eu cheguei, numa das missões que eu tive, eu estive em Paris, especificamente para conversar com as autoridades locais e fazer um acompanhamento específico do caso dessa adolescente, né? E o outro caso, e aí esse foi um pouco mais complicado, que foi o seguinte, uma família, ela tinha sido habilitada no exterior para adotar uma criança. Uma criança. Só que a documentação chegou para o Brasil, né?
veio com a informação de que ela poderia adotar grupos de irmãos. Então, o que aconteceu nesse caso dessa família em específico? Foi adotado o grupo de irmãos, um tempo depois, a criança mais velha foi entregue no sistema de acolhimento do país. Aí esse sim foi na Itália. Esse caso foi na Itália. Quando nós identificamos essa situação, todo o processo de proteção aconteceu da mesma forma, né? As autoridades locais, o judiciário local, né, todo o sistema de proteção envolvido. Além disso, a autoridade central, no nosso caso, a gente fez uma investigação sobre o que aconteceu e nós suspendemos o credenciamento do organismo que intermediou essa adoção. Porque houve, no nosso entendimento, no mínimo má fé, né? Em algum momento desse processo, né? Porque aí a família não tinha condições, mas disse que tinha para poder conseguir. Claro, a gente deveria fazer uma análise muito mais aprofundada, mas naquele momento, prima facie, né? O que a gente pôde investigar foi que a família queria adotar uma criança menor, como não conseguiria adotar uma criança menor pelo perfil das crianças que, inclusive, estão disponíveis, né, aptas para adoção, disseram que queriam adotar um grupo de irmãos e assim conseguiram adotar a criança menor e logo em seguida devolveu, né, a criança maior, né? Mas veja, foi um caso dentro dos, digamos, foram 400, 800 em 2 anos, né? 1.200 em 3 anos, mais ou menos aí nesse período, esses 2 casos mais emblemáticos que a gente teve nessas situações. Agora, claro, existem situações de conflito, tal qual acontece na adoção nacional, né? Esse acompanhamento pós-adotivo que a gente realizava, que era a cada 6 meses, nós recebíamos diversas situações em que a criança, por exemplo, dificuldade no aprendizado do idioma, né? Integração, fazer novas amizades no novo local de residência, são dificuldades que aconteciam efetivamente, né? Mas isso pode acontecer em todas as situações. O que é importante é que a gente olhe para cada situação desde uma perspectiva da proteção do direito do interesse superior da criança ou adolescente. O que a gente não pode fazer, que é o que eu estou tentando aqui tirar um pouco da barreira e desmistificar isso, é fechar a possibilidade dessa criança ter acesso a uma família, principalmente considerando a idade dessa criança, por um pré-conceito. Não vou usar a palavra preconceito, vou dizer um pré-conceito, uma concepção de que automaticamente essa criança vai sofrer com a mudança, ou que ela automaticamente vai chegar a ser devolvida no exterior, né? Então, a gente consegue fazer essa diferenciação a partir dos dados que a gente tem, certo? E aí, claro, a gente pode continuar dialogando, se depois, Priscila, se você tiver algum outro comentário, acho que é muito importante a gente seguir analisando essa questão. Mas então eu volto aqui para os pontos que eu queria mencionar em relação ao próprio conceito, né, principal da adoção internacional e a própria Convenção da Haia. Eu passo a palavra, então, para a Bárbara primeiro, antes de entrar no conceito, porque assim a gente... Bárbara. Oi, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Eu sou a Bárbara, para quem não me conhece, eu estou aqui nesse evento porque eu me ofereci para estar aqui. Pedi, por favor. Eu sou a presidente da comissão do ECA em Águas Claras e eu me ofereci, literalmente, para o pessoal do IBDF, para os colegas, para estar com vocês nesse evento. E eu estou aqui para aprender. E aí, eu vou fazer uma pergunta de aluna mesmo. Quando o senhor fala sobre organismos de mediação, o senhor poderia me explicar quais seriam esses organismos e como que eles funcionam? Obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada pela atenção de vocês. Não, Bárbara, eu que agradeço. Primeiro a sua participação e a sua abertura para conhecer do tema, né?
Acho que um dos pontos que eu não mencionei no começo, mas que eu acho que é muito importante, quando a gente fala de direito internacional privado, essa é uma área do direito muito pouco trabalhada pelos atores do sistema de justiça, né? Advogados, os próprios juízes, promotores, né? É um tema realmente difícil. Quem aqui, apesar de eu não ter concluído o curso, porque eu saí do país logo quando eu estava na metade do curso de Direito, mas no curso de Direito, quando eu tive Direito Internacional Privado, não se tocou no tema da adoção internacional. Se alguém aqui teve adoção internacional, conheceu sobre isso no curso de Direito, me diga, porque é um tema que passa batido, efetivamente, né? Então, é uma área extremamente especializada. Realmente, é uma área extremamente especializada. E por isso, eu insisti tanto com a Carla, né, Carla, da importância da gente tratar desse tema aqui e difundir conhecimento nessa área. Em relação aos organismos, Bárbara, se você me permite, eu vou falar sobre eles quando eu falar das autoridades que intervêm no processo, pode ser? Porque aí eu vou mencionar todas elas, inclusive os organismos, tá bom? Tá. Eu já chego lá. Eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui para a gente poder cumprir com o tempo. Então, como eu estava falando, né, do conceito da adoção internacional, primeiro, para entrar nesse conceito, é preciso a gente considerar que o tema da adoção internacional, como eu falei, é um tema de direito internacional privado, que não é só de direito internacional privado, por óbvio, é um direito também internacional dos direitos humanos, porque está falando, basicamente, dos direitos de criança e adolescente a viver em família, né? Então, eu acho que isso é importante que esteja claro. Apesar de ser um tratado de direito internacional privado, ele não trata só do juiz competente, ele não trata só da jurisdição, né? Ele vai tratar também de outros aspectos muito importantes, que é da proteção dessa criança. Por isso que eu digo que esses tratados de direito internacional privado que tratam dos direitos de crianças e adolescentes também são matéria de direito internacional dos direitos humanos. Quais são os objetivos dessa convenção? O primeiro deles é proteger justamente o interesse superior das crianças e adolescentes nos processos de adoção internacional. O segundo é instaurar um sistema de cooperação entre os estados, e aí esse sistema de cooperação ele acontece justamente por meio das autoridades centrais. E terceiro, prever o reconhecimento mútuo dessas adoções. Isso quer dizer o seguinte, uma adoção que ela é feita num determinado país precisa ser automaticamente reconhecida num outro país contratante, né, num outro estado contratante. Agora, qual que é o critério de aplicação, né, do tema da adoção internacional? E eu acho que aqui é basicamente direito internacional privado mesmo, né? Qual que é o elemento de conexão nesse caso em particular? Nós estamos falando basicamente da residência habitual, ok? Residência habitual não pode ser confundida com domicílio, tá? Que é um conceito do direito brasileiro. Residência habitual é um conceito próprio do direito internacional privado, que é uma novidade que vem das convenções da Haia, né? A gente vê isso na Convenção de 1980 sobre a subtração internacional de criança, a gente vê isso na de 93 sobre a adoção internacional, e a gente vê isso também na de 96 sobre a proteção internacional dos direitos da criança e adolescente, além das cobro de alimentos, Jesus Cristo, eu estou tentando lembrar a palavra em português, de cobrar alimentos no exterior. Depois eu vou lembrar a expressão correta. Mas, no caso da adoção internacional, esse elemento que a gente está falando da residência, ele vai ser uma residência distoante, ou seja, divergente, entre a criança e os pretendentes à adoção. Então, quer dizer, a criança ela vai estar residente num estado, parte da convenção, e os pretendentes são residentes num outro estado, parte da convenção, tá? Então, precisa haver essa diferença. Mas, Jorge, e a nacionalidade? A nacionalidade não é determinante no caso da adoção internacional. O que é determinante é a residência. Isso quer dizer o seguinte, então, um casal de brasileiros que mora em Portugal, quando adota uma criança no Brasil, é adoção internacional? É. Porque essa família mora no exterior, né? E a criança vive no Brasil. E se a criança fosse portuguesa?
continua sendo uma adoção internacional se ela viver no Brasil. A nacionalidade, ela não vai ser determinante aqui. Agora, um outro ponto que é determinante é também o deslocamento dessa criança. Quer dizer, se a criança ela vai ser adotada para permanecer no Brasil, essa adoção, em tese, não deveria ser tramitada como uma adoção internacional. Porque a Convenção, no artigo 2, item 1, ela fala da necessidade do deslocamento dessa criança. Então, quer dizer, se a natureza da adoção é para que a criança vá morar, nesse exemplo que eu estou dando, em Portugal, então a gente está falando em adoção internacional. Priscila? Só para a gente não perder, né, que eu acho que até a Camila falou, se eu quiser, para fazer algumas perguntas e tal, o que acontece? O que nós temos, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Por exemplo, eu faço muita adoção para o Itamaraty, né? Mesmo as pessoas estando fora do país, né? Então, o que acontece? Não sei se eu estou falando isso, eu tenho certeza que você já sabe disso, mas para as pessoas que estão nos ouvindo. Independente deles estarem morando no exterior, os diplomatas, o domicílio deles é Brasília. Então, eles entram para adoção nacional. Então, isso é uma coisa importante que nós temos que ver também, né? Assim, para que as pessoas saibam, não tenham dúvidas com relação a isso. E tinha uma outra pergunta que eu vou lembrar, que eu esqueci agora, mas depois eu te chamo. Tá bom. Obrigada. Obrigado, Priscila. Realmente, esse é um comentário muito importante, porque os diplomatas brasileiros, eles têm uma situação sui generis, né? Por conta do serviço em nome do Brasil no exterior. Então, eles têm uma situação realmente diferente, tá? Mas o brasileiro, sem ser diplomata, está morando no exterior, essa adoção, ela precisa passar pelo processo da adoção internacional. Então, algumas características principais desse processo, nos termos da convenção. Eu estou falando aqui ainda no âmbito da Convenção da Haia de 1993, eu não estou entrando na legislação brasileira, em que pese os princípios da convenção terem sido internalizados para a legislação brasileira, tá? Primeiro deles, a subsidiariedade da adoção internacional. Quer dizer, tanto a Convenção da Haia quanto a legislação brasileira tratam a adoção internacional como algo complementar à adoção nacional, né? Quer dizer, primeiro você precisa tentar a adoção nacional para depois você poder encaminhar essa criança efetivamente para adoção internacional. O que acontecia antes? Principalmente antes de 2017, tá? Quando veio mudanças na lei da adoção. Olhava-se essa regra da complementariedade, digamos, né, da subsidiariedade entre a adoção nacional e a adoção internacional, como algo muito estático. Dizia o seguinte: primeiro a gente tem que esgotar todas as possibilidades dessa criança ser adotada no Brasil, e depois é que a gente vai poder buscar pretendentes que moram no exterior. Ora, isso fazia com que o processo de busca no Brasil ficasse quase que interminável, porque você imagina, são 30 mil pretendentes. Se você for perguntar para os 30 mil se eles querem adotar essa criança que está aqui, essa criança que está no meu caso específico, né, particular, você pode colocar anos aí, essa criança vai cumprir 18 anos no abrigo, porque você não vai conseguir esgotar essa análise, tá? A partir de 2017, né, a Lei 13.509 mudou essa redação e fez com que o processo, essa análise da questão da adoção internacional, ela fosse mais voltada para olhar o interesse da criança, né? Então, quer dizer, você não pode fechar a porta. Analisa, vamos verificar. Tem pretendentes aqui que querem adotar essa criança de 10 anos? De forma muito objetiva. Não tem? Abre as portas. Vamos ver se tem um casal ou mesmo uma pessoa solteira
no exterior que queira, que possa acolher essa criança, olhando sempre pela perspectiva do acolhimento da criança. A gente tem que lembrar sempre, o trabalho que é feito na adoção não é buscar a criança para a família, é buscar a família para atender às necessidades da criança, né? Então, se efetivamente a gente fez uma pesquisa, 2 pesquisas, em 3 meses não conseguiu, né, dentro do Brasil, uma família que tem as condições de realmente acolher essa criança e adotar a criança, então não fecha a porta da adoção internacional. Porque quanto mais a gente demora para fazer esse processo, mais a criança vai ganhando idade e mais difícil vai se tornando a possibilidade de adoção, né? Então, eu acho que é importante ter essa mudança na legislação, olhando sempre o interesse superior da criança. Outro princípio importante, claro, da adoção definitiva, quer dizer, o processo para ele ser concluído, ele tem que efetivamente ser aquela adoção que elimina o vínculo familiar anterior e estabelece novos vínculos familiares com a família adotiva, né? Não pode ser algo, como é que se diz, precário, né? Ou temporário. Essa criança ela não pode ir, por exemplo, para o exterior com base somente em uma guarda temporária, tá? Isso, inclusive, é proibido pela legislação nacional. E aí, isso é importante também considerar, porque existe uma situação apenas que é prevista na Convenção, que é a situação em que a adoção ela pode ser concluída no exterior. Quer dizer, ela começa aqui e para que ela surta os efeitos necessários, por exemplo, para a criança ganhar a nacionalidade, é concluído no exterior, tá? Por exemplo, Portugal permite que a criança, Brasil não permite, mas Portugal permite que a criança venha primeiro para o Brasil para que essa adoção seja concluída no Brasil, tá? É possível, é possível. O Brasil não permite, mas Portugal, nesse caso, permite. Outro princípio importante, o próprio consentimento das partes, né? No caso do Brasil, não tanto, porque primeiro você tem a destituição do poder familiar antes que a criança seja efetivamente colocada como apta para a adoção. Mas um ponto que está presente tanto na Convenção da Haia quanto na nossa legislação é o consentimento do adolescente, por exemplo, né, no processo de adoção. Nesse caso, acontece a mesma coisa, se o adolescente se opor à adoção, essa opinião precisa ser considerada e, no caso do Brasil em particular, o juiz vai ter que considerar efetivamente isso, porque está presente no Estatuto da Criança e do Adolescente essa necessidade do consentimento da criança. Outro ponto importante é o da guarda, da manutenção dos dados da origem dessa criança, porque existe o direito de acesso às origens, que está previsto tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, como também está previsto na Convenção da Haia. No caso brasileiro, a partir dos 18 anos, sem representação, e antes dos 18 anos, é possível esse acesso às origens, desde que com representação legal e com acompanhamento também profissional, né? Que pode ser de um psicólogo, né? De um terapeuta, para acompanhar esse processo de acesso às origens. Outro ponto importante, claro, é a garantia de entrada e permanência no país de acolhida, né? Esse é um ponto, viu, Priscila, voltando na análise do pós-adotivo, é um dos pontos que a autoridade central acompanha, que é exatamente a obtenção da nacionalidade da criança no país. Não só da nacionalidade, mas assim, a possibilidade de permanência. Porque a gente não quer, por exemplo, que essa criança seja levada para um outro país e depois aconteça como acontece nos Estados Unidos, em adoções mais antigas, em que depois essa criança sofre um processo de deportação porque ela não ganhou a nacionalidade dos Estados Unidos em particular. Hoje em dia, esse processo, não existe mais esse risco, porque depois que os Estados Unidos ratificou a convenção, o processo ele é tão amarrado que o visto que é concedido para essa criança, no momento em que essa criança entra nos Estados Unidos, ela ganha automaticamente a nacionalidade americana, mesmo que ela não seja filho de pais americanos, né? Para vocês terem uma ideia de como que é feito esse processo tão amarrado. Priscila?
Seu microfone está fechado. Uma coisa importante que eu acho que nós devemos... você já falou, inclusive, que nós só podemos fazer adoção com países, né? Primeiro, que são signatários da Convenção de Haia, né? E segundo, que alguns países não aceitam a adoção homoafetiva, né? Então, nós não podemos fazer uma adoção, nem eu posso fazer uma adoção, por exemplo, para um diplomata, para um casal de diplomatas que vão morar antigamente na Itália, eles não aceitavam, né, a adoção homoafetiva, agora eles aceitam. Então, assim, tem que tomar certo cuidado também com essa situação, né, com o país que aceita ou não também a adoção homoafetiva, porque senão vai acontecer a mesma coisa, a criança vai ter que voltar, né, ou Isso. vai ser colocada numa instituição de acolhimento, isso tudo. Isso que você está colocando, Priscila, é muito importante quando a gente fala da prática, né? Principalmente para as pessoas que são advogados e advogadas, às vezes vai atuar num processo de adoção e fica na dúvida onde obter a informação, né? O canal para você poder obter essa informação, dessa preocupação que você acabou de levantar, é por meio das autoridades centrais. As autoridades centrais de um país com o outro vão poder conversar e a autoridade do país para onde a criança está indo, né, o país de acolhida, vai poder informar todos os detalhes da legislação daquele país para garantir a proteção dessa criança e a legalidade da adoção, enfim, né? Todo esse processo amarradinho, como eu estou mencionando aqui. Esse é o sistema de cooperação que foi criado pela Convenção de 93 entre as autoridades centrais, certo? Isso é muito importante considerar. Bom, aí agora eu entro então nas autoridades que estão envolvidas, e aí eu vou, nesse ponto, responder a pergunta da Bárbara em relação aos organismos, tá, Bárbara? Quais são as autoridades públicas que estão envolvidas nesse processo de adoção? Primeiro, são as autoridades centrais, que eu vou chamar de autoridades centrais federais, né? No caso do Brasil, a gente tem hoje a Autoridade Central Administrativa Federal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Até 2016, era a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, né? Mas hoje está no MJ. Além da Autoridade Central Federal, nós também temos as autoridades centrais estaduais, que são o que a gente conhece mais na prática, que são as comissões estaduais judiciárias de adoção, tá? E algumas são chamadas também de comissões estaduais judiciárias de adoção internacional, que são basicamente estruturas que estão criadas dentro dos tribunais de justiça, muito principalmente, não sei se todos os tribunais são assim, mas na maioria, criadas dentro das corregedorias dos tribunais, tá? Mas são comissões que são criadas justamente para poder servir de autoridade central estadual para fazer esse link entre a comarca, né, o juizado em particular, e a autoridade federal e também as autoridades estrangeiras. E aí, esse terceiro nível de autoridades são justamente as autoridades judiciárias na ponta, que é o juiz mesmo que vai decidir o processo da adoção. No caso brasileiro, né? Porque a adoção ela necessariamente tem que passar por um processo judicial. Não todos os países seguem a mesma dinâmica. Além dessas autoridades públicas, existem outros intervenientes nesse processo, tá? Quem são esses outros intervenientes? Primeiro, os organismos que a gente chama organismos internacionais, mas, por favor, não confundam com organismos internacionais de direito público, tá? Aqui nós estamos falando de organismos internacionais, porque basicamente são organismos que têm um trabalho internacional, ou seja, que atuam em 2 países, mas que não podem ser confundidos com a OEA, ou a ONU, o Unicef, né, que são organismos de direito internacional público diferente desses organismos que atuam na adoção internacional. Esses organismos
são instituições sem fins lucrativos, isso é obrigatório, está no texto da Convenção da Haia, tem que ser necessariamente sem fins lucrativos, que atuam no processo de apoio aos pretendentes à adoção, tá? Não às crianças. Não é apoio à criança que está apta para adoção. É em relação aos pretendentes à adoção. Então, por exemplo, uma família nos Estados Unidos que quer adotar uma criança, ela pode, por exemplo, buscar um organismo nos Estados Unidos, que seja credenciado nos Estados Unidos, para que possa apoiar nesse processo de adoção. Esse organismo que ela procura, que essa família procura, pode estar credenciado para atuar, por exemplo, no Vietnã, no Brasil, na Itália, não sei, né? Em diferentes países. No caso aqui brasileiro, nós temos 2 organismos hoje que estão credenciados dos Estados Unidos. Então, uma família que busca esses organismos pode ser auxiliada para adotar no Brasil a partir do trabalho desses organismos. O que esses organismos fazem, basicamente? Apoiam os pretendentes a cumprir com todos os requisitos do processo de adoção internacional. Então, por exemplo, o primeiro processo é a habilitação no país de origem, perdão, no país de acolhimento, né, que é o país onde esses pretendentes moram. Para isso, eles precisam juntar uma documentação, é preciso fazer uma análise socioeconômica. Então, a depender das regras do país, esse organismo vai apoiar essas famílias nesse procedimento. Se precisa fazer tradução de documentos, eles vão saber o que precisa, se é juramentada, se não é juramentada. Então, tem muitas especificidades que são atendidas a partir do trabalho desses organismos. Depois que essa habilitação acontece no país de acolhida, todo esse processo tramita entre autoridades centrais, certo? Para que logo, aqui, no caso do Brasil, como país de origem, possa dar início à habilitação desses pretendentes nacionalmente. Então, não é só porque ele foi habilitado lá fora, esses pretendentes foram habilitados no exterior, que automaticamente eles vão poder adotar no Brasil. Eles precisam passar por um processo de aprovação desse processo de habilitação no Brasil. Por isso que toda essa documentação vem traduzida, né? E esse processo vem efetivamente para o Brasil. Agora, existem algumas funções que são das autoridades centrais que podem ser delegadas a esses organismos. Como, por exemplo, a tramitação da documentação. Quer dizer, existem países que dizem, olha, eu vou credenciar o organismo e esse organismo ele vai ter um selo que vai dizer, olha, ele está atuando em meu nome efetivamente e eu estou autorizando esse organismo a mandar, por exemplo, a documentação para o Brasil, certo? Então, a convenção, ela prevê isso. Não são todos os países que atuam dessa forma. O Brasil, por exemplo, não tem nenhum organismo brasileiro que atua para que pessoas brasileiras adotem no exterior. Nós não temos nenhum organismo que atua dessa forma. Consequentemente, nenhum organismo está autorizado a cumprir nenhuma função das autoridades centrais brasileiras. Certo? Agora, e aí eu vou só complementar aqui, Carla, e aí eu já te dou a palavra, sim? Bárbara, o que é muito importante a gente ter em consideração em relação a esses organismos? Esses organismos sofrem uma supervisão e um controle muito próximo, muito criterioso das autoridades centrais. Eles primeiro precisam ser credenciados no país de acolhida, né? Depois eles precisam passar por um novo processo de credenciamento aqui. E esse processo de credenciamento ele inclui toda a documentação de formação desse organismo, de criação do organismo, no exterior, toda a informação sobre as pessoas que dirigem esse organismo, inclusive com currículo, formação, se a pessoa tem experiência na área de adoção internacional. Tudo isso está previsto não só na Convenção, mas também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Foi também uma incorporação das duas leis de 2009 e da de 2017, que tratam sobre o tema da adoção em geral, mas também da adoção internacional. Além disso, também se analisam todos os aspectos financeiros para garantir que esses organismos estão mantendo a sua natureza sem fins lucrativos.
né? Então, tudo isso é acompanhado pelo processo de credenciamento. E o processo de credenciamento no Brasil tem validade de 2 anos. Então, terminou o prazo de 2 anos, precisa passar pelo processo de novo de recredenciamento. Aí vai ser analisado. Cumpre os requisitos? A pessoa que está dirigindo tem idoneidade moral? Tem atuação na adoção internacional? Tem experiência? Não tem? Vamos verificar de novo o financeiro dessa instituição. Então, tudo isso é acompanhado para poder fazer a renovação do processo de adoção. Por último, né, dentro dessas autoridades que atuam no processo, a gente tem o Conselho das Autoridades Centrais Brasileiras. Lembra que eu falei para vocês que as autoridades estaduais são aquelas que são formadas pelas comissões estaduais judiciárias de adoção? Todas essas 27 comissões, juntas, mais a Autoridade Central Federal, mais o Departamento de Polícia Federal, mais o Ministério das Relações Exteriores, formam o que a gente chama de Conselho das Autoridades Centrais Brasileiras. Esse Conselho das Autoridades Centrais Brasileiras tem o seu papel é padronizar a atuação dessas comissões no território nacional, para que não seja muito distoante uma pessoa que vai adotar no Pará e uma pessoa que vai adotar no Rio Grande do Sul. Certo? Então, existe esse conselho também para tomar algumas decisões também de caráter, por exemplo, político, né? Se o Brasil, por exemplo, deve suspender as adoções, como aconteceu no passado, para a Holanda, por exemplo, né? Como aconteceu efetivamente. Então, esse conselho ele tem essa natureza, inclusive, também mais consultiva do que deliberativa, mas certa medida também deliberativa. Carla? Jorge, eu até escrevi no chat, mas acho que é muito a ver com o que você está falando agora. Eu escrevi equivocadamente, porque realmente não é um assunto que eu conhecia, por isso que você está dando essa aula para a gente hoje. Eu escrevi órgão regulador, mas aí você denominou como organismo. A minha dúvida é no sentido seguinte, tem essa análise entre os países, de modo que, por exemplo, algum que é aquele que vai acolher a criança, veja que tem uma cultura similar àquele de onde a criança está vindo? Exemplo, vi agora recente, apesar de estar na Itália, esse pessoal que eu vi não era natural de lá. Crianças petitiquinhas, 1 ano e pouquinho, com piercing muito grande na orelha. E eu vi mais de uma, então quer dizer que é uma questão cultural. Então, por exemplo, isso é um exemplo, mas, por exemplo, o inverso também se aplicaria às tribos indígenas do Brasil, que têm o hábito de colocar aquelas paletinhas no nariz. Então, eles acolheriam essas crianças com esse pouco da cultura que ela já tinha, exatamente por elas já serem talvez quase adolescentes. Então, assim, há um estudo entre a cultura de onde ela está vindo e para onde ela vai, para tentar manter ou não. Eu coloquei agressão aqui porque, exatamente, às vezes a criança não aceita nenhum tipo de perfuração, nenhum tipo de tatuagem, e aquele país para onde ela está indo é uma coisa muito natural. Então, claro, acaba que agride fisicamente ou até emocionalmente, psicologicamente, com a cultura que ela tem, entendeu? Eu coloquei agressão desse modo amplo. Claro. Ótima pergunta. Vamos lá. Essa sua pergunta ela entra bastante na prática mesmo. Quando uma família ela se candidata para a adoção internacional, quer dizer, quando ela se apresenta lá no país de acolhida, né, ela vai passar por todo um processo de habilitação, como eu mencionei para você. Dentro do processo de habilitação, existem alguns requisitos que precisam ser analisados, tá? E depois eu posso mencionar para vocês, posso olhar para vocês exatamente qual que é o artigo da convenção que tratam desse ponto. Mas o que esse processo de habilitação ele vai olhar? Primeiro, condições socioeconômicas, né? Para determinar, inclusive, lembra aquilo que eu falei para vocês no início? Só pode adotar uma criança? Só tem condições de adotar uma criança? Ou pode adotar um grupo de irmãos? Né? Então, isso precisa ser definido a partir de uma análise que é feita no local de residência habitual dos pretendentes. Agora, existe uma outra pergunta que é feita, né? Não é bem uma pergunta, é uma análise que é feita ali, que é exatamente das características daquela família que vão impactar diretamente no direito da criança que vai ser adotada. Então, esses critérios que você está colocando, por exemplo, se essa criança vai para uma comunidade que tem uma certa cultura preponderante, por exemplo, de aplicar um piercing, isso precisa estar no processo, tá? Não pode vir depois, isso precisa estar no processo. Da mesma forma, como é uma via de mão dupla,
Então, por exemplo, uma criança brasileira que tem já, por exemplo, 13 anos, uma formação da sua autonomia bastante forte, né? E que, não sei, vamos aqui usar um exemplo de uma adolescente ou uma adolescente que seja protestante, né? Ou, não sei, religião de matriz africana, e queira manter a sua religião, tá? Esse é um tipo de informação que precisa estar na análise do processo adotivo da criança. Não estou falando dos pretendentes só, estou falando da criança. Porque quando você vai fazer o processo de vinculação entre a criança que está aqui, necessitando da proteção, e a família que é pretendente a essa adoção, precisa considerar que ela tem que atender a essa necessidade da criança. Se a família não atender, o processo não pode seguir. Entende? Para você não gerar um novo tipo de violação para o direito dessa criança. Tá? Mas tudo isso vai a partir do processo de análise. Existem formulários que foram, inclusive, aprovados e estão na página do Ministério da Justiça, isso sim está lá, vocês podem entrar e depois dar uma olhada, de tudo que é analisado nesse processo. Tá, mas em havendo omissão de alguma dessas informações, ou da criança, do adolescente para ir, ou da família que vai acolher, nesse caso específico, ela não é ouvida lá, tal como você mencionou na questão da França e da Itália. Aí ela retorna ao Brasil. Não, aí o que acontece? Se for omisso, se o processo for omisso, o que não deveria ser, né? Principalmente essas questões mais graves, né? Mais preponderantes, digamos. Mas se o processo for omisso e a adoção foi concluída, aquilo que a gente estava conversando com a Priscila logo no início, você tem a mudança da jurisdição. Então, a criança foi para a Itália, ela foi para a França, a jurisdição que vai fazer vai adotar qualquer medida de proteção tem que ser a do país. Agora, vai ser feito um acompanhamento do processo pós-adotivo, né? Então, se, por exemplo, a criança identificar que não estão respeitando, por exemplo, a religião que ela tem, isso vai sair sem dúvida no relatório pós-adotivo, que são 4 relatórios no mínimo durante 2 anos, certo? E aí a autoridade central, tendo essa informação, ela pode inclusive acionar as autoridades do sistema de proteção para proteger o direito daquela criança. Certo? Muito bem. Então, aí eu queria realmente agora, para concluir o que eu tinha me colocado para apresentar, todos os pontos que eu listei logo lá no nosso começo, né? Falar um pouquinho sobre a prática brasileira. Bom, a prática brasileira está prevista principalmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Em particular nos artigos entre 50 e 52D do Estatuto. Eu já mencionei aqui para vocês o artigo 50, parágrafo 10, né, que é a nova redação dada pela Lei 13.509 de 2017, que é essa sobre a natureza complementar da adoção internacional em relação à adoção nacional. Já mencionei um pouco sobre o acompanhamento, né? Esse acompanhamento, eu acho que é importante a gente mencionar, o acompanhamento das autoridades brasileiras, ele é pré-adotivo, durante a adoção e pós-adotivo. Como que ele é feito pré-adotivo? Lembra, eu mencionei para vocês. Primeiro é feita uma habilitação lá no país de residência dos pretendentes. Depois essa habilitação é aprovada aqui, né? Toda essa documentação é enviada, as autoridades brasileiras vão intervir, vão dizer, ok, sim, essa família que foi habilitada em Portugal pode realmente estar na lista de pretendentes à adoção internacional no Brasil. Depois desse processo, existe o acompanhamento durante a adoção. O Estatuto ele prevê um estágio de convivência de entre 30 e 45 dias, tá? De estágio de convivência. Antigamente, a legislação estabelecia como mínimo 30 dias, mas ele não estabelecia um máximo. E isso gerava algumas barreiras para a adoção internacional. Por quê? Porque, por exemplo, se o juiz determinasse um período maior do que 30 dias, imagina uma família que mora no exterior, que tem emprego, casa, família, né?
precisa vir para o Brasil, permanecer no Brasil durante o estágio de convivência, para depois retornar. Se você estabelece um prazo muito grande para esse estágio de convivência, você cria uma barreira para a possibilidade dessa criança ser adotada, porque só realmente uma família com muitos recursos é que conseguiriam, por exemplo, passar 3 meses no Brasil, né? Talvez agora, com a possibilidade do trabalho remoto, a gente tenha uma facilidade um pouco maior, mas antes disso seria praticamente impossível. Quando você tem um prazo de 30 dias, ainda é possível que a família tire férias e venha para o Brasil, né? Agora, se for mais do que isso, efetivamente você criava uma barreira. E eu já mencionei também o prazo pós-adotivo, né? Que aí a gente está falando de 2 anos mínimo. O artigo 52, parágrafo 4º, inciso 5, fala, desses 2 anos, são relatórios pós-adotivos semestrais, então são 4, né? Durante os 2 primeiros anos da adoção. Olha, minha cachorrinha já está aqui me atrapalhando. Desce. E aí, são esses 4 relatórios, mas tanto a convenção quanto o estatuto estabelecem que a autoridade central pode solicitar informação sobre essa criança a qualquer momento. Tá? Então, quer dizer, passou 2 anos, eu quero saber, por algum motivo, a situação dessa criança, porque teve alguma denúncia, ela foi acolhida, o que quer que seja. A autoridade central ela tem a autoridade de solicitar informação. Principalmente quando a gente ainda estiver acompanhando o processo de concessão da nacionalidade da criança. Se o processo de concessão da nacionalidade não concluir nos 2 primeiros anos, a autoridade do país de acolhida precisa continuar enviando os relatórios pós-adotivos até que a nacionalidade seja adquirida pela criança. Certo? Então, isso é muito, muito importante ter em consideração. Por último, mencionar um pouquinho sobre o acesso às origens. Eu também já falei sobre isso, mas é algo muito interessante que foi normatizado pelo Ministério da Justiça como autoridade central, mais recentemente, e também pelo Conselho das Autoridades Centrais Brasileiras, que é a possibilidade dessas crianças terem acesso às suas origens. O que a gente tinha muito na minha época, quando eu estava na autoridade central? Crianças que tinham sido adotadas do Brasil antes da vigência da convenção, né? E queriam ter acesso à informação de saber quem eram os seus pais. Porque, inclusive, tinham receio de que o processo de adoção delas tenha ocorrido de forma irregular. Né? Aconteceu muitos casos. A gente recebia muitos pedidos de acesso a essas informações. E que bom que o Ministério da Justiça regulamentou esse acesso, gerou inclusive um formulário que está disponível na página, uma página em inglês, inclusive, para que as pessoas possam entrar, preencher esse formulário com a informação básica de onde que nasceu, né? O que a pessoa souber, claro, para que as autoridades brasileiras possam fazer uma investigação nesse sentido. Lembrando que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que esse acesso ele é desembaraçado, digamos, para quem é essa pessoa maior de 18 anos, e quando é menor de 18 anos precisa ter 2 requisitos. 1, que é o acompanhamento legal, 2, acompanhamento profissional, né, que seja de um psicólogo, principalmente um psicólogo, assistente social, para poder acompanhar esse processo de conhecimento das origens. Eu não sei se tem mais algum outro ponto que vocês gostariam de tratar, mas esses eram os pontos que eu queria cobrir. Né? Eu acho que a gente tratou aí tanto das questões mais conceituais e também de preocupação, né, do processo de adoção, e também um pouco da prática do dia a dia desse processo de adoção no Brasil. Então, nesse sentido, eu gostaria de agradecer novamente o apoio do IBDFAN, da OAB de Águas Claras, para a realização desse evento e me colocar à disposição para qualquer outra pergunta ou dúvida que vocês tiverem. Jorge, eu gostaria de te parabenizar, porque a tua explanação ela teve uma porção de detalhes sumamente técnicos, e isso enriquece a quem te ouve,
né? Afinal de contas, são questões que estão afetas ao direito internacional privado, mas que tratam da experiência e da própria estruturação enquanto prática, tratando inclusive com relação às autoridades centrais e como se faz esse intercâmbio de informações. Me pareceu fantástico e sumamente profícuo você destacar que, de fato, é necessário desmistificar a questão da adoção internacional, que não seria uma venda destes jovens, né? Independente das idades. Também me parece sumamente importante também deixar claro a questão dos impeditivos mesmo, cronológicos, né? Afinal de contas, nós sabemos, seja aqui no Brasil, seja em outros países, até mesmo por uma questão de identificação, é mais natural que as famílias ou as pessoas que se coloquem à disposição de adotar, que elas queiram crianças mais jovens. No entanto, como você bem mencionou, não podemos também desprezar o fato de que há, sim, pessoas, assim, núcleos familiares que estão dispostos e querem adotar crianças que não estejam naquela fórmula que se acredita, bebezinhos, pequenininhos, enfim. Então, é sumamente importante difundir isso e, sobretudo, deixar claro que existe um controle, e esse controle vai perpassar na própria proteção e as garantias dessa criança. Há problema? Sim. Você nos trouxe, inclusive, esses casos, esses 2 casos, e pincelando o próprio cuidado que se traz quando há esses problemas. Afinal de contas, nós lidamos com gente, nós sabemos que, a partir do momento que lidamos com gente, existe uma porta aberta para quê? Quaisquer entrevérios que possam vir a criar problemas, mas como nós vamos fazer para administrar esses problemas, né? Então, eu gostaria de te parabenizar, você foi sumamente didático, e gostaria de agradecer a iniciativa da doutora Carla, da doutora Priscila. Afinal de contas, eu penso que são todas circunstâncias, situações que nós precisamos chamar atenção e, sobretudo, levantar. Para quê? Para que, dentro deste contexto de OAB, dentro deste contexto de BDFAM, possamos realmente demonstrar aonde está o cerne dos problemas e, principalmente, que não fiquemos numa análise superficial e panfletária. É bonito, é feio. Não! O que acontece? Como podemos nos debruçar para poder solucionar ou contribuir, né? E, sem mais, Jorge, parabéns. Só fazendo adendo aqui, na verdade, o mérito pertence todo ao Jorge. Foi ele que falou, olha, eu participo dessas comissões, o assunto que eu pretendo explanar, tenho uma conversa entre eles, então o mérito é todo dele. E, Jorge, mais um momento que eu vou salvar, como lá na minha pastinha amarela, de aprendizado, porque o que você falou aqui é aquilo que alguém mencionou, a gente não tem isso no curso de graduação, e nem no pós também, isso daí é do dia a dia, na prática, aprendendo, errando, correndo atrás, e foi literalmente enriquecedor hoje, o que você expôs aqui para todo mundo. Eu tenho que agradecer em nome da comissão, tal como a Nathalie fez, na nossa comissão da criança e do adolescente. Nosso muito obrigado pela palestra de hoje. Posso falar também? Então, eu também quero agradecer muito, quero também dar os parabéns para o doutor Jorge. Eu aprendi demais e eu fiquei aqui pensando o tempo todo, né? Essa história de desmistificar, né? Porque são conceitos que são falados,
Mas só quem está lá, só quem tem os olhos lá, como o senhor teve, doutor, é que pode dizer, para mim, assim, do meu ponto de vista, é muito mais importante para uma adolescente, e eu achei interessantíssimo esse critério, porque a gente sempre ouve falar que o bebê, o recém-nascido, as crianças pequenas, têm prevalência na fila de adoção, né? Sempre tem mais famílias interessadas. E se tem essa cultura de que famílias, né, internacionais têm interesse por crianças maiores, eu fico pensando o que é mais importante para essa criança? Ela ter a chance, porque isso não é o próprio conceito, né, das garantias fundamentais de crescer numa família, de ter laço de parentalidade, isso é muito mais importante que tudo isso. E quando a gente tem uma autoridade como o senhor, uma autoridade de um assunto falando, olha, não é assim, manda a criança para lá, porque parece que é meio bagunçado, né, quando falam. Mas não é. Eu, tipo, abrir um leque, assim, porque a gente fica imaginando, não é uma coisa bagunçada, tem um processo, tem um controle, tem um acompanhamento, então é seguro. Parem de criar barreiras e comecem a trabalhar, porque é o tipo do caso que chega muito pouco. Acho que eu tenho 11 anos de advocacia aqui em Brasília, eu vim de um escritório no Rio Grande do Sul, que mexia muito com direito de família, e eu não lembro nunca de ter visto um caso de adoção internacional. E na faculdade, por mais que a minha faculdade, minha universidade do Rio Grande do Sul, ela tratava muito do direito internacional, eu lembro muito da gente falando do caso do Sean Golding, que é outra situação, mas nunca sobre adoção internacional, nunca sobre isso. Então, para mim, foi sensacional. Quero agradecer ao senhor pela essa aula, literalmente, que foram algumas aulas de pós-graduação, com certeza, que compiladas, e agradecer vocês do IBDFAM, que nos receberam aqui com muita atenção, muito carinho. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Achei sensacional, de fato. Obrigada. Olha, desculpa, Jorge, só um comentário. Olha, Bárbara, eu penso que todas as ponderações que foram feitas, todas as colocações que você também nos traz, demonstram a importância, de fato, de identificarmos algo além daquilo que está facilmente posto, né? Afinal de contas, existem determinadas situações que Jorge nos colocou aqui, até que foram oriundos de provocações da própria Priscila, que precisam, de fato, serem melhor esclarecidas, né? Porque existe, sim, todo mundo tem alguma história que ouviu alguém falar, mas quem foi que falou? De onde que veio? Quais são os dados, né? Porque nós falamos tanto de fake news, tanto de questões assim, e nós muitas vezes não nos damos conta que acabamos reproduzindo, ainda que sem querer, determinadas questões que fogem do razoável, inclusive, né? Foi importantíssimo, Jorge, insisto, você trazer do critério que se faz, principalmente quando partem essas questões todas aqui do Brasil, do quão sério o trabalho das autoridades centrais, né? O próprio Ministério da Justiça, o DRCI, quando falamos até das vinculações com a própria lavagem de dinheiro, e todas as repercussões quando se fala de todos os meandros e a própria questão processual, substancial de todo esse processo, né? Então, Priscila, não esqueci de você, ok? E muito interessantes as suas ponderações, viu? Muito, muito, muito enriquecedor. Devolvo a palavra, Jorge. Não, eu só queria complementar algo que eu coloquei, mas que eu acho que é importante, né? Primeiro, quando eu decidi me juntar ao IBDFAM, a minha ideia foi exatamente essa, assim, de poder compartilhar um pouco do conhecimento, né, e participar de discussões. Aqui né, tantas pessoas que fazem parte das comissões que eu faço parte também, justamente essas 3 que estão organizando o evento de hoje. Mas a ideia, o que me motivou realmente a me juntar ao IBDFAM
é essa preocupação de levar conhecimento sobre algo que é tão desconhecido para as pessoas que fazem parte não só dessa instituição, mas também para fora. Quanto mais a gente tiver profissionais, principalmente profissionais do direito, conhecedores desses temas, melhor serão os processos, mais rápidos, mais céleres, e quem se beneficiam? As crianças e adolescentes que estão envolvidas. Eu vou dizer para vocês o seguinte, quando eu assumi a autoridade central, lá em 2013, a primeira coisa que eu falei para a minha equipe foi o seguinte, e aí muitos aqui conhecem o Antônio, né? O Antônio fazia parte da minha equipe desde o começo, lá na autoridade central. E a primeira coisa que eu falei para a minha equipe foi, primeiro, nós nunca vamos olhar esses processos aqui como processos em papel. Sempre existe uma criança por trás de cada um desses processos. São seres humanos que a gente precisa olhar e dizer, a gente precisa que esse processo, qualquer que seja, a gente trabalhava tanto com casos de subtração internacional, como casos de adoção internacional, precisam ser céleres e ágeis, porque a gente está falando da vida das pessoas. Então, a gente não podia deixar os processos dentro dos armários. Eu brincava, inclusive, com eles, quando a gente ainda tinha o processo físico, né, porque depois a gente mudou para o processo virtual, mas eu dizia, enquanto vocês não tiverem resolvido o processo vai ficar na sua mesa, porque a gente vai olhar e vai dizer, não, olha, aqui tem um processo que eu preciso tomar conta, porque tem uma criança aqui. Né? Não é só o papel. E quando eu tive a oportunidade, muitas vezes, de ver, de conhecer crianças brasileiras que foram adotadas e ver o sorriso dessas crianças, eu tive uma oportunidade única, vou compartilhar isso com vocês. Eu fui convidado por um organismo para participar de um encontro que eles fizeram em Cognac, na França. É uma organização pequena, mas que ainda faz, acho que umas 10 adoções por ano no Brasil, da França, de crianças brasileiras para a França. E eles me chamaram para participar do evento anual que eles realizavam. E olha só que interessante era o evento anual. Eles reuniam num piquenique, assim, como se fosse numa chácara, reuniam nesse piquenique, primeiro, as famílias que tinham adotado há mais tempo, junto das famílias que tinham recém-adotado, né? E as famílias que estavam pretendentes à adoção. E aí, essas famílias se reuniam e tinham a oportunidade de conversar entre elas para dizer, mas como é que foi o seu processo? O meu processo está demorando. E o seu processo, como que foi? Qual foi a dificuldade que você teve? O meu filho veio e fazia xixi na cama. Como é que você resolveu esse problema? Olha só a possibilidade que se gerava a partir de um piquenique, né? E o que eu pude ver foi o seguinte, crianças efetivamente maiores, né, de maior idade, em grupos de irmãos, e muitas vezes com questões de saúde graves, mas que recebiam o melhor tipo de acesso à saúde possível. Coisa que no Brasil, se tivesse na instituição de acolhimento, não tinha acesso. Né? Então, por isso que eu venho batendo na tecla de que a gente precisa eliminar as barreiras. O que a gente não pode é eliminar a segurança. A segurança ela precisa estar. O controle precisa estar. Mas a gente não pode privilegiar o controle em detrimento de atender ao interesse da criança. Por isso que eu comecei a conversa de hoje falando, vamos olhar de acordo com o interesse da criança. E o interesse da criança, gente, sempre vai ser viver em família, não é viver no acolhimento, né? Tanto é que, aí, fazer um pouco de propaganda do trabalho que eu estou fazendo agora, aqui na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a gente começou um processo de cooperação promovendo um sistema que foi criado por uma organização não governamental que justamente faz todo um cadastro, né, dessas crianças que estão no acolhimento, e quando elas estão aptas à adoção, o sistema ele faz uma leitura, uma análise de dados para poder verificar quais são as famílias que melhor atendem à necessidade dessas crianças. E a gente já está implementando esse sistema na Guatemala, República Dominicana, Honduras, Paraguai e Equador. E a gente vai continuar promovendo esse sistema em outros sistemas. Eu espero que em algum momento a gente possa, pelo menos, apresentar a proposta para o Brasil. Mas veja,
É um sistema que vai garantir que o processo seja rápido. Vai garantir que, em vez de a gente ficar olhando um processo durante 1 ano para saber se a criança pode ser adotada aqui, olha o cadastro que a gente tem. Tem família que pode atender às necessidades dessa criança diretamente, já analisa, já chama, já faz uma análise socioeconômica, né? Psicossocial, enfim, mas olha para a necessidade da criança. E isso a gente precisa realmente mudar a forma como a gente pensa, né? A situação adultocêntrica ela ainda é muito forte. A gente pensar sempre no adulto. O que o adulto quer adotar? É um bebezinho, né? E não a situação da criança. E eu acho que esse tipo de evento que a gente está fazendo aqui é uma contribuição que a gente dá, coletiva, né? Não é só do George, não é só da comissão X ou Y, mas coletiva, de levar esse conhecimento para que mais instituições se envolvam, mais pessoas se envolvam e essas crianças possam ser beneficiadas. Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Jorge, eu gostaria de agradecer também, a sua palestra foi muito brilhante e também muito esclarecedora, né? Porque a adoção a gente sabe que poucos estudam, né? E poucos atuam na prática também. Então, assim, você foi muito esclarecedor, muito objetivo, e eu gostaria de te agradecer. E eu vou deixar os meus contatos também, se vocês precisarem de qualquer informação adicional, dúvidas, eu vou deixar aqui no chat os meus contatos para que vocês possam entrar em contato comigo. Tá ótimo, Jorge. Eu quero até falar pelo IBDFAN também, acho que você comentou tantas vezes, e hoje eu vim como representando até parte da diretoria, mas a Priscila falou alguma coisa agora essencial, realmente poucos estudam a adoção, poucos trabalham com isso. Então, acho que você foi aqui com toda a razão, super elogiado pela sua fala, mas o que eu desejo também é que você tenha essa energia de continuar lutando, sabe? Continuar trabalhando com isso e, inclusive, transmitindo essa experiência sua, a prática, e não só a teoria, mas transmitindo dessa forma, ainda mais agora quando você comentou a sua experiência na França, deve ser muito emocionante até você trabalhar e perceber que você fez diferença, né? Que vocês fazem diferença na vida dessas crianças e desses adolescentes. E eu não trabalho especificamente com adoção, mas eu fico imaginando o quão deve ser importante já para essas crianças mais velhas, para esses jovens poderem ir para uma família, independente se tem um problema de saúde ou não, e saberem que vão ser bem cuidados ali, né? Que a gente tem essa dificuldade tão grande aqui no Brasil, e serem acolhidos, e como a Bárbara falou, e poderem ter uma relação parental ali, com afeto, com carinho, ainda que em outros países, e a gente perceber que tem esse cuidado todo de se relatar num processo as diferenças culturais, os costumes, que foi comentando a pergunta da Carla. Então, assim, eu só tenho a te agradecer mesmo o seu tempo, a sua disponibilidade e a tudo que você pode compartilhar aqui com a gente. Vou salvar seus contatos. Sensacional até a gente ter podido gravar o evento de hoje para poder reassistir e replicar para outras pessoas, né? Que se interessem pelo tema e queiram aprender um pouco mais, até com esse brilho nos olhos que você fala de um tema que é tão essencial a todos nós, independente da gente ser da área do direito, mas a gente como ser humano mesmo. Queria te agradecer demais pelo evento. Não sei se alguém ainda quer falar. Eu vi que a Nathalie abriu o microfone, mas parabéns mesmo. E obrigada por ter compartilhado tanto com a gente. Nathalie, não sei se você vai falar alguma coisa, senão aí eu gostaria de encerrar agradecendo. Olha, só uma coisa. Eu acho que, para sintetizar tudo que foi dito, nós estamos tratando de gente, né? E principalmente desse importante olhar que toca as sensibilidades, né? Então, sem mais, boa noite a todos, muito obrigada, e que façamos cada vez mais eventos tão
engrandecedores, como foi o que foi desenvolvido na noite de hoje. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau.